O capítulo 5 aborda a temática do sofrimento, destacando as diversas formas como ele pode ser compreendido e vivido, especialmente a partir da perspectiva espírita, que sugere que a resignação e o altruísmo podem transformar a dor em uma experiência espiritual de evolução. O capítulo começa com uma reflexão sobre a providência divina, sugerindo que, mesmo nos momentos mais críticos, Deus pode reservar meios inesperados de salvação. Isso nos leva a entender que, embora o sofrimento seja uma parte inevitável da existência humana, a intervenção divina pode surgir no momento mais inesperado, desviando o golpe fatal e oferecendo uma oportunidade de redenção. Isso pode ocorrer de forma não antecipada, como quando um ser humano encontra uma forma de salvação mesmo quando se encontra diante da morte iminente. A prova de fé, muitas vezes, é levada ao limite, mas há sempre uma possibilidade de misericórdia divina. O sofrimento, quando vivido com aceitação e resignação, pode ser benéfico não apenas para o indivíduo que o experimenta, mas também para os outros. O texto sugere que, ao aceitar o sofrimento com fé e paciência, o indivíduo não apenas evolui espiritualmente, mas também oferece um exemplo de força moral e fé para os que o cercam. Este exemplo pode ter um impacto positivo sobre outros, induzindo-os a lidar com suas próprias provações de forma mais resiliente, evitando o desespero e as consequências destrutivas que podem advir da perda da esperança. O sofrimento pode se tornar proveitoso de duas maneiras principais. Materialmente, quando a pessoa, através de seus esforços, sacrifícios e trabalho, contribui para o bem-estar material dos outros. O sofrimento imposto pela necessidade e pelo trabalho, como a pobreza ou o cuidado com os outros, tem o poder de beneficiar a sociedade. E moralmente, quando o indivíduo oferece um exemplo de submissão à vontade de Deus, o que pode inspirar outros a praticarem a resignação e fortalecer sua própria fé. A moralidade do sofrimento não está apenas no que se sofre, mas no modo como se reage a ele, com uma atitude de aceitação e confiança na providência divina. A resignação não deve ser confundida com passividade ou apatia, é a aceitação ativa da vontade divina, reconhecendo que os sofrimentos têm um propósito que vai além da compreensão imediata do ser humano. É uma atitude de confiança de que, mesmo no meio da dor, Deus está conduzindo o espírito para o caminho de evolução e purificação. Essa resignação é apresentada como uma maneira de conquistar virtudes espirituais, como paciência, humildade e confiança, fundamentais para o crescimento espiritual. A pessoa que sofre com resignação não apenas se eleva espiritualmente, mas também contribui para o bem dos outros, sendo um farol de esperança e fé em momentos de dificuldade. O sofrimento, além de ser uma oportunidade de crescimento pessoal, também está intrinsecamente ligado à prática da caridade. A caridade, entendida não apenas como a doação material, mas como um exercício de amor, altruísmo e solidariedade, é um caminho para aliviar o sofrimento dos outros. Aqueles que sofrem, mas que têm a capacidade de auxiliar e aliviar a dor dos outros, vivenciam uma forma de sofrimento que é também um ato de caridade. Ao aliviar o sofrimento dos outros, mesmo em situações de dor própria, o ser humano reflete o amor divino e segue o exemplo de Cristo. Este tipo de sofrimento é abençoado porque, ao invés de ser um ato egoísta ou de queixa, ele se torna uma ação voltada para o bem coletivo e, portanto, espiritual e moralmente enriquecedora. O sofrimento, quando entendido e aceito dentro da perspectiva da fé espírita, se transforma em uma oportunidade de evolução e de serviço ao próximo. O sofrimento não é um castigo divino, mas sim uma forma de purificação, de aprendizado e de oportunidade de evolução espiritual, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. A resignação, a paciência, a fé e a caridade são as virtudes que devem ser cultivadas durante os momentos de dor, pois são elas que possibilitam a transformação do sofrimento em uma bênção, não apenas para quem o experimenta, mas também para aqueles que são tocados pelo exemplo de coragem e fé do sofredor. O texto faz uma reflexão sobre a tristeza que toma o coração de algumas pessoas, associando essa melancolia à luta do espírito que, preso ao corpo, busca a liberdade e a felicidade. É enfatizado que, embora o espírito aspire por uma vida melhor, a felicidade verdadeira não se encontra neste mundo, mas na realização de uma missão de vida designada por Deus. A doutrina questiona a legitimidade de buscar sofrimentos voluntários para aumentar as provações e expiações pessoais.
É ensinado que devemos aceitar com fé e sem queixas as provas que Deus nos envia, mas nunca buscar agravar a dor por puro egoísmo ou fanatismo. A verdadeira virtude não está em infligir sofrimento a si mesmo, mas em aceitar as adversidades com coragem e, quando possível, buscar ajudar os outros. Embora todos estejam na terra para espiar, a caridade e o amor ao próximo devem ser praticados, buscando suavizar os sofrimentos de outros, de acordo com a lei do amor. O papel do espírita é ser instrumento de consolo, e não de agravamento do sofrimento. A questão do sofrimento terminal é levantada, questionando se seria lícito abreviar a vida de um doente terminal para poupá-lo das angústias. O texto ensina que, apesar do sofrimento, ninguém deve tomar para si o direito de decidir o momento da morte, pois Deus, em sua infinita misericórdia, pode conceder momentos preciosos de reflexão e arrependimento até o último suspiro. A questão do sacrifício da vida também é discutida, especialmente em contextos de guerra ou para servir a uma causa. O texto adverte que, embora o verdadeiro devotamento esteja em não temer a morte quando ela se faz necessária, buscar a morte de maneira premeditada é sempre um ato de suicídio, uma ilusão de que a morte pode servir a algum propósito. Quando alguém se expõe a um grande perigo para salvar outra pessoa, sem a intenção de morrer, o ato não é considerado suicídio, mas sim um gesto de abnegação e amor ao próximo. O sofrimento é uma consequência do espírito estar aprisionado ao corpo físico. Embora o espírito aspire à liberdade e à felicidade, ele se vê frequentemente impotente diante da realidade terrena, o que leva à tristeza e melancolia. No entanto, a resistência a essas sensações e a aceitação das dificuldades da vida são vistas como elementos essenciais para o fortalecimento espiritual. O texto também aborda a questão do sofrimento voluntário. A moral apresentada é que não se deve buscar sofrimento para si mesmo, mas quando o sofrimento é para o bem do próximo, como um ato de caridade, ele é abençoado. A busca por sofrimento pessoal sem propósito é vista como egoísmo, mas quando é em benefício dos outros, como no caso de cuidar de doentes ou ajudar os necessitados, há grande mérito. Em relação ao sofrimento dos outros, o texto enfatiza que devemos ajudar a suavizar as provações dos nossos semelhantes, sem, no entanto, interferir nas provas que Deus preparou para eles. Devemos ser instrumentos de consolo e alívio, sem tentar aumentar ou prolongar o sofrimento do próximo, pois isso é visto como um erro que contraria os desígnios divinos. A questão de abreviar a vida de um doente é abordada com cautela. Mesmo em situações desesperadoras, como no caso de um doente terminal, o texto destaca que ninguém deve tomar decisões precipitadas sobre o fim da vida. O sofrimento, por mais intenso que seja, pode ser transformador, e a última hora pode ser uma oportunidade de reflexão e arrependimento que pode influenciar positivamente o futuro do espírito. A morte em um campo de batalha ou em situações extremas também é discutida. A mensagem é que a morte deve ser encarada como um possível sacrifício em nome de um bem maior, mas não deve ser buscada de forma intencional. O verdadeiro sacrifício está em enfrentar a morte sem medo quando ela se apresenta, especialmente quando se trata de servir aos outros. Por fim, os sofrimentos aceitos com resignação não são apenas para o benefício próprio, mas podem ser de grande proveito para os outros. O exemplo de fé e submissão à vontade de Deus pode inspirar os outros a se resignarem também, evitando o desespero e o suicídio, por exemplo, e trazendo benefícios morais a todos ao seu redor. Esses ensinamentos reforçam a ideia de que as dificuldades e os sofrimentos são partes essenciais da evolução espiritual e devem ser enfrentados com coragem, fé e generosidade, tanto para o bem de si mesmo quanto para o bem dos outros. Você já refletiu sobre o verdadeiro significado do sofrimento e como ele pode nos transformar? Neste vídeo, exploramos como a providência divina age em nossas vidas e como podemos enfrentar as adversidades com fé. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Juntos, podemos crescer espiritualmente e nos fortalecer na jornada da vida.